Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sem Religião. Eu sou Ed Albuquerque e é um prazer enorme poder estar falando com todos vocês, principalmente com você que me assiste agora na sua televisão, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, na sala da sua casa, no seu local de trabalho ou mesmo na rua, em qualquer lugar que você esteja. Meu muito obrigado por você nos apoiar, por você assistir os nossos vídeos, por você comentar, por você compartilhar os conteúdos aqui do canal nas suas redes sociais, por você comentar e também deixar o like, que é muito importante deixar o like em cada vídeo que você assistir. E para você que caiu agora de paraquedas aqui no canal, de alguma forma você chegou aqui, talvez o YouTube recomendou para você, recomendou a você algum tema de algum vídeo aqui do nosso canal e você chegou aqui. Então, meu muito obrigado. Se ainda não é inscrito, não perde tempo, aproveita, se inscreva agora, junte-se a nós, a essa rede de pessoas racionais que está saindo da malha da religião, que está saindo das trevas, do engano da religião e está se juntando a nós. Estamos formando uma nação em potencial, um povo forte, um povo entendido, um povo maduro, um povo inteligente, um povo que sabe o que quer, que sabe o que está falando, um povo que cresceu. Pessoas que agora não são mais crianças dominadas ao bel prazer dos líderes religiosos desse país. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu muito obrigado a você que está nos assistindo agora. Bem, o vídeo de hoje é para mim ler, eu vou estar lendo alguns comentários de amigos, de pessoas que assistiram ao último vídeo aqui do canal. Para você que assistiu o último vídeo do canal, é o vídeo que traz o título Um Crime na Casa de Deus. Você já deve estar sabendo, já deve ter assistido. Esse vídeo, ele rendeu aí pelo menos 1000 visualizações e tem ali dezenas de comentários. E eu selecionei aí pelo menos 3 comentários que eu quero ler aqui agora, compartilhando com você. Desde já quero agradecer a você que comenta nos nossos vídeos. Não importa se você não é ateu ou se você é ateu. Não importa se você não é crente, mas talvez um católico, porque tem um crente católico e o crente evangélico. Talvez você não é crente evangélico, mas é um católico. Talvez você não é católico, mas é um crente evangélico. Talvez você não é nenhum desses dois, nem tampouco ateu, muito menos agnóstico, mas você é um espírita, você é um candomblessista, um bandista, você tem, quem sabe, um livre pensador que não tem religião nenhuma, mas que se identifica com o nosso conteúdo e vem e nos assiste e comenta e coloca suas opiniões aí. Meu muito obrigado. Então vamos aqui ler ao primeiro comentário, que é do amigo Roberto Castilho. Roberto Castilho, ele nos escreveu assim. Inclusive, esse comentário do Roberto Castilho está fixado no topo dos comentários do vídeo Um Crime na Casa de Deus. Olha só o que o Roberto Castilho nos escreveu. Tá aqui, eu fiz questão de escrever aqui, tá? Coloquei aqui, tá bom? Então bora lá. Olha o que diz. Um crente alienado me falou que o mundo está assim porque é falta de Deus na vida das pessoas. Isso foi uma conversa que o Roberto Castilho teve com um irmão evangélico, um crente. Então ele colocou assim: um crente alienado me falou que o mundo está assim porque é falta de Deus na vida das pessoas. E eu concordei na hora e respondi: eu também concordo que é falta de Deus, né? Falta de Deus na vida das pessoas. Muito embora as pessoas estejam intoxicadas de religião, né? Estejam soterradas de religião, mas isso não lhe dá nenhuma melhora, nenhuma evolução moral, mental, racional. Você pode ver que os países mais religiosos são os países mais
são os países mais inseguros, mais violentos, são os países que mais sofrem com as desigualdades sociais, com as guerras, com a violência, com o crime, com a marginalidade, com as drogas e etc, etc, etc. Países que têm o IDH elevadíssimo são os países considerados ateus, como Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e outros, né, países que são considerados ateus. Então o Castilho disse o seguinte, e eu concordei na hora e respondi, é justamente isso, crente. Falta um Deus para curar, falta um Deus para proteger, falta um Deus para alimentar os famintos, claro, falta um Deus para fazer justiça, e essa é uma coisa que uma multidão incontável nesse país pede todos os dias, é justiça. Isso a gente não vê porque não tem um Deus que faça essa justiça. Se a gente não tiver aqui o ser humano para fazer essas coisas, para desempenhar esses papéis aqui, citados aqui no texto do Castilho, realmente é um caso perdido. As pessoas vivem de ilusões, de ilusão da religião, né? Esperando, acreditando num Deus que desempenhe esses papéis aqui. Então ele disse, falta um Deus para curar, exato, falta um Deus para proteger, para livrar, para alimentar, para fazer justiça, para tudo nesse mundo. Pois se realmente existisse um Deus bom, justo e onibenevolente, o mundo não seria dessa forma como é. Muito bem, senhor Roberto Castilho, parabéns, muito obrigado pelas palavras, pelas sábias palavras. Eu fiz questão de destacá-las, de trazer o seu comentário aqui e compartilhar. E os amigos evangélicos com certeza ficam muito desapontados, eles ficam muito revoltados quando eles topam uma pessoa com uma capacidade incrível como o Roberto Castilho, que fala palavras sábias como essas. Se nós estivéssemos no mundo que fosse visitado por alguma divindade com esses adjetivos, uma divindade competente que desenvolvesse esses papéis no meio da humanidade, com certeza o mundo não seria a desgraça que é. Isso é fato. O mundo não seria a desgraça que é. Mas, no entanto, se por um lado o mundo é uma desgraça, por outro, tem aí a capacidade intelectual do homem, que a cada dia vem se superando, descobrindo aí a tecnologia, fórmulas químicas contra os vírus, as bactérias, contra doenças terríveis, a medicina, a ciência se fortalecendo cada vez mais e fazendo transplantes, fazendo milagres maravilhosos, impressionantes, né? Salvando muitas vidas. Isso é fato. Então, se por um lado o homem é a sua própria desgraça, por outro lado, ele é a sua própria salvação. Aqui não temos nenhum auxílio de divindade nenhuma. Não tem Deus nenhum. O que nós temos são pessoas alienadas, né? Intoxicadas com a religião, com os enganos, as fantasias, as ilusões, os misticismos da religião. É isso que nós temos. É isso que nós temos nesse país. Por isso que o país não vai para frente, não avança, não é? E nós estamos aqui fazendo frente a tudo isso, a esse engano, e combatendo, refutando e mostrando na prática, através dos fatos acontecidos no dia a dia, que o povo do nosso país vive uma tremenda ilusão impregnada, praticada, pregada, disseminada pela religião. Tá? Então, o comentário aqui, as palavras do Roberto Castilho. Agora, eu quero pedir a você que coloque aí nos comentários desse vídeo, inclusive, coloque a sua opinião, tá bom? Quem sabe a gente vai fazer um outro vídeo lendo o seu comentário. Eu vou ler agora o comentário da Luciana Silva.
Muito provavelmente a Luciana Silva é uma irmã evangélica. Ela é uma evangélica. Como eu falei, eu leio todos os comentários. Todos os comentários. Eu não leio apenas os comentários dos amigos ateus, agnósticos, céticos, naturalistas. Entende? Eu leio também os comentários dos religiosos, dos evangélicos que vêm aqui no nosso canal. E esse canal é justamente para isso, é para que os evangélicos venham assistir o nosso conteúdo, porque aqui nós falamos rasgadamente, abertamente. Aqui ninguém enrola não, a gente vai direto ao assunto. Então vamos lá para o comentário da Lucinara Silva. Eu falei Luciana, né? E desculpa, me perdoa. Lucinara Silva. Olha o comentário dela. Ela disse, assistindo o vídeo Um Crime na Casa de Deus. Nesse vídeo eu falei sobre a igreja, né? Que a igreja é a casa de Deus, é o templo, é o lugar onde Deus se manifesta e tal. E ela veio com o seu comentário tentar me refutar. E ela escreveu assim: não, amigo, lá não é a casa de Deus. A congregação, né? A Assembleia de Deus, a Batista, a Quadrangular, a Universal, a Deus e Amor, a Mundial, enfim, qualquer lugar, qualquer congregação onde se reúna as pessoas para adorar, né? Com um fim religioso, com o fim de cultuar ao seu Deus, lá é uma casa, a casa de Deus, né? Chamada, né? Aí ela veio refutando com as suas palavras e disse: não, amigo, lá não é a casa de Deus, mas sim casa de oração. Casa de oração. Ou congregação. Casa de oração ou congregação. A casa de Deus somos nós, as pessoas, né? Ela quis dizer as pessoas, né? Porque eu não sou casa de Deus. As pessoas que estão se reunindo lá na igreja, lá no templo. As pessoas reunidas é que são a casa de Deus, a morada de Deus em espírito, como diz o texto. Bom, Lucinara, eu concordo que tem textos na Bíblia que falam assim, mas tem também textos na Bíblia que falam que o templo é a casa de Deus, sim. Inclusive, Salomão consagrou o templo que ele construiu, se não me falha a memória, parece que está em 2 Crônicas, né? Como casa de Deus, né? Como casa de Deus, ele consagrou aquela casa para Deus, tá? E o Beit HaMikdash, que é o templo dos judeus, era considerado casa de Deus. Era considerado casa de Deus, tá? Já os autores do Novo Testamento é que vieram com essa ideia de dizer que a casa de Deus agora não era mais o templo. Inclusive o próprio Jesus disse, né, o autor, colocando as palavras na boca do personagem Jesus, disse o seguinte: disse para a mulher samaritana: olha, em verdade vos digo que chegou a hora em que não adorareis mais a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Nem nesse monte, né, e nem em Jerusalém, nem aqui e nem em Jerusalém. No livro de João, na conversa de Jesus com a samaritana, ele falou essas coisas. Então Deus busca agora verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo vai complementar isso aí dizendo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, capítulo 3, capítulo 6, um desses 2 capítulos aí, ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, morada de Deus em espírito? Né? Então vamos lá. Aí ela diz o seguinte: e a presença de Deus não está lá na casa de oração. A presença de Deus não está lá. E aí eu discordo, viu, Lucinara? Eu discordo, porque se você acreditar nos atributos do seu Deus, que ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, o primeiro atributo já te refuta. O primeiro atributo, que Deus preenche tempo, espaço e matéria. Pelo menos essa é a definição do conceito teológico. É a definição do conceito teológico, que Deus, ele é onipresente, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está lá, sim. Ele está em cada átomo, em cada célula, enfim, né? Um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, tudo Deus está ali. Então,
discordo desse seu ponto de vista aqui que você colocou, tentando nos refutar. Quando você diz, a presença de Deus não está lá, mas está em nós. Mas está em nós. Só passa a estar lá quando se reúne, quando as pessoas se reúnem. E o que aconteceu lá na igreja onde aconteceu esse crime bárbaro? O que estava acontecendo no momento do crime? Não era um culto? Me diz aí, não era um culto? Os crentes não estavam ali? O pastor não estava lá? O copastor, o auxiliar do pastor não estava lá? Era horário do culto. Então as pessoas estavam lá. Se você diz que a casa em si, o templo material, não é a casa de Deus, é apenas a congregação, é a casa de oração, a casa de Deus são as pessoas é que são a casa de Deus, e Deus está presente só quando o povo está reunido, então Deus não estava lá no momento do crime? Sim, Deus estava lá, por meio das pessoas ali, na vida das pessoas. E porque, inclusive, na vida da própria jovem. Na vida da própria jovem, ou não? Ou Deus não estava na vida dela? Ou Deus não estava no útero dela, ali no ventre, na formação, na gestação da criança que ela estava carregando? Não estava, não? Pois é. Então, as suas palavras, Lucinara, elas mesmo te auto-refutam. É as suas palavras que te refutam. Porque o crente é assim. O crente, ele tenta explicar coisas inexplicáveis. O crente tenta explicar coisas inexplicáveis, que não tem como explicar. Ele tenta explicar. E aí, quanto mais ele fala, mais ele se embaraça. Viu? Entendeu? Quanto mais ele fala, mais ele se perde. Olha aí. Ela disse, não, amigo, lá não é a casa de Deus. Deus não está presente lá. A casa de Deus somos nós. Deus só se faz presente através das pessoas. Então, se estavam todos os crentes reunidos lá, então Deus estava presente. E Deus estando presente, não fazendo nada, Ele é um Deus inútil. Ele é um Deus imprestável. É um Deus inútil. Não presta para nada. Todo o seu poder, toda a sua bondade, a sua onibenevolência, seu poder de proteger, seus anjos, arcanjos, querubins que lhe acompanham, que estão ali no culto, enfim, permitir, como disse um amigo, no outro comentário ele disse, se Deus estava presente, por que um anjo não pulou na frente, não se atravessou na frente da bala, para ter impedido? Não é assim, crente, que você fala que o seu Deus te dá livramento, que o seu Deus te protege, que o seu Deus te guarda, que você só está vivo, Tem crente que diz, você é ateu, que está falando aí um monte de heresia, um monte de besteira, você só está vivo porque Deus te dá vida, Deus te dá o ar para respirar. Os crentes falam assim aqui, Um outro amigo escreveu dizendo o seguinte, se Deus estava presente, se os crentes estavam reunidos na casa de Deus, adorando a Deus, logo se faz extremamente necessário, é obrigação desse Deus guardar seus crentes, ou não? Eu estou falando besteira? Não é obrigação desse Deus guardar seus crentes, guardar seu povo, seus servos, seus filhos, filhinhos amados, que Ele redimiu pelo sangue do Cordeiro? E por que acontece isso? Acontece isso, esse fato aí, esse caso, não é um caso isolado. Muitos outros já aconteceram, muitos. Recentemente a gente viu uma irmã que saiu da igreja, ela era diaconisa, uma mulher fiel, uma mulher devota, uma mulher que tinha uma vida ali, na igreja. Ela saiu e ela foi abordada, violentamente, brutalmente, com requinte de crueldade, por um maníaco que com uma faca lhe deu ali, desferiu várias facadas e ela veio a óbito. E não tinha anjo nenhum para guardar, não tinha Deus nenhum para guardar, parece. Pelo visto, crente, você, meu irmão, você que se conforma, você que se ilude com essa presença de Deus, que protege, que guarda, que faz tudo, enquanto os fatos estão mostrando que Ele não faz nada. Porque, claro, se existisse um Deus, era
Era obrigatório que esse Deus protegesse, guardasse e livrasse seu povo. Você que se ilude com essas fantasias mentirosas, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que não tem proteção de Deus? Por que não tem livramento? Por que não tem milagres? Por que não tem a proteção de Deus? Porque não existe Deus nenhum. Deus é apenas um conto de fadas. É um conceito, é uma ideia que está aqui, ó. Está aqui nesse livro, ó. Entendeu? Esse livro chamado Bíblia, tá? É só isso. Deus é só isso. Ele só opera aqui dentro. Aqui dentro ele é o machão. Aqui dentro. O seu Deus, viu, crente? Não é para desafiar você. Não é para vilipendiar a sua fé. Não estou mandando você sair da igreja. Não estou mandando você se tornar ateu. Só estou te trazendo aqui um ponto de reflexão. Só estou te falando coisas que o teu pastor não te fala. Eu estou te falando coisas que você não vai ouvir em outro lugar, a não ser no canal de um ateu. Entende? Então, aqui dentro da Bíblia, nessas 4 linhas aqui, o seu Deus é o bicho papão. Aqui ele faz e desfaz. Aqui ele aterroriza. Ele toca o terror. Ele toca o pânico. Ele faz e acontece. Fora disso, meu amigo, minha amiga, fora da Bíblia, o seu Deus é um cachorro banguelo. É um cachorro desdentado. Pior do que isso. Pior. É o cocô do cachorro. Não, é pior ainda. É pior do que o cocô do cachorro. É o mosquito que senta no cocô do cachorro banguelo. Ainda é pior do que isso. Ainda é pior do que isso, tá? Isso para você entender. E agora eu estou mexendo aí com, né? Estou mexendo aí com o seu emocional. Eu quero que você reflita, tá? Então é isso. Aí ela disse o seguinte, a Lucinara Silva disse o seguinte, para terminar o comentário dela, ela disse: Jesus disse que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Olha aí, que contradição. Que contradição, amigo. Se Jesus está presente ali, que tinha várias pessoas cultuando a ele, glorificando o nome dele, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia Jesus, bendito seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Jesus. E esse Jesus não proteger seus crentes, esse Jesus é um canalha, é um patife. Me desculpa te dizer, meu amigo, não tem como. Se você está adorando esse Deus, você está bajulando ele, glorificando ele, puxando o saco dele, né? Falando que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é isso, que ele é aquilo, enchendo a bola dele, enchendo o saco dele, né? E ele tá cagando e andando para você, não faz nada por você, nem por seu filho, por sua filha, por ninguém da sua família. Esse Deus é um cagalhão. Esse Deus, esse seu Jesus, é um moleque, não vale nada, tá entendendo? E aí, as próprias palavras da Lucinara refuta ela, porque se você tem esse Jesus, se você está adorando ele e o camarada chega e comete um crime bárbaro desse e nada acontece, não tem intervenção nenhuma, dá licença. Na hora eu abandonava. Não teria mais razão de adorar um Deus desse. Não teria. É vergonhoso isso para o crente. É vergonhoso. O que a gente mostra aqui é vergonhoso para o crente. Só que os crentes não se despertam, mas é vergonhoso. Você servir a esse Deus, você falar bem dele para outras pessoas, querer convencer o mundo todo a se colocar debaixo da proteção desse Deus, e quando chega na hora X, na hora do terror, na hora do pânico, na hora das tragédias, das desgraças, dos acidentes, das fatalidades, esse Deus não dá as caras para proteger, para fazer jus à tua fé, ao que você fala bem dele. Aí não, meu amigo, aí é para acabar. Tá certo? Então, para finalizar, eu vou aqui para o comentário do José André. O José André era um católico que abandonou a religião, e ele nos escreveu assim: boa noite, eu sigo os seus vídeos, ou seja, ele diz, eu sigo o seu canal, eu assisto seus vídeos,
tudo que você falou, eu concordo. Obrigado, seu José André, muito obrigado por reforçar as nossas ideias, o nosso trabalho. Esse trabalho aqui não é feito só por uma pessoa, não é um monólogo, né? Muito obrigado pelo apoio. Ele disse, eu era católico há 70 anos. Veja, uma vida inteira, meu amigo, uma vida inteira. Eu era católico há 70 anos, mas faz 6 meses que saí da religião. Sou ateu agora, há pouco tempo, mas estou contente. Olha, parabéns ao seu José André, que viveu 70 longos anos de sua vida na religião, embrenhado, né, no chavascal da religião, atolado